Bom dia, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus preciosa, a paz do Senhor Jesus, povo lindo, sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, bom dia nesse dia maravilhoso que preparou o Senhor para nós. Hoje eu trago uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida e eu creio que Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, vamos ler o verso 1 do capítulo 22, do livro de 1 Samuel. Enquanto isso, você vai, busca a sua Bíblia, coloca ela aí nessa mesa, perto desse cafezinho que já está aí, né? Para você devocionar juntamente conosco nesta manhã abençoada pelo Senhor. E aproveita para pegar a caneta, o caderno, a agenda, o bloco de notas, o que você quiser, porque eu quero que você escreva essa oração que você está pedindo. Eu quero que você escreva, coloque no papel isso que você está pedindo ao Senhor nesta manhã, e eu creio que Deus assim vai falar com você. Deus vai realizar o que você está escrevendo, porque você está dizendo ao Senhor que você confia nele quando você escreve e que ele é poderoso para realizar o que você está transcrevendo para o papel, que é a promessa dele para a sua vida, que é a promessa de uma família feliz, a promessa de uma família estruturada, uma família reconstruída, de a sua saúde restabelecida, tudo. Você acredita que ele é poderoso para fazer isso e você vai colocar nesse papel. Está dizendo, Senhor, agora está diante do Senhor. Assina verdadeiramente, porque o Senhor pode fazer isso. Então nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele faça isso, que Ele opere. Mas antes nós vamos dar a Ele a primícia do nosso dia. Vamos dizer, Senhor, este dia foi o Senhor quem fez. E nele nós nos regozijamos, nos alegramos, porque foi o Senhor quem fez esse dia. Ah, Senhor, obrigada por este dia. Obrigada porque o Senhor nos fez acordar. Obrigada porque o Senhor nos deu uma esperança nova nesse dia que amanheceu. E nós somos tão gratos ao Senhor. Obrigada, Senhor. Diga isso a Ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Senhor, é verdade que tem pessoas que estão conosco, que estão tristes, estão abatidas, angustiadas, preocupadas, sem esperança. A sua fé está desfalecida. Deus, ela está desacreditada diante dos homens, desacreditada diante da sociedade, desacreditada no meio da sua família, Pai. Mas o Senhor é Deus que pode restituir, Senhor, a honra, restituir as finanças, restituir, Senhor, a honra dentro da casa. Senhor, o Senhor faz meios, o Senhor faz coisas que nós não conseguimos entender, mas os teus projetos, os teus propósitos para nossas vidas são tão grandes e extraordinários que nós jamais vamos conseguir alcançar com a nossa mente assim tão pequena, Senhor. Pai, o Senhor é Deus de coisas grandes, o Senhor é Deus do sobrenatural, o Senhor é Deus que entra, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que refaz, o Senhor é Deus que desfaz. O Senhor pode todas as coisas. E eu oro por cada pessoa que está conosco, pelos nossos amigos que estão, Senhor, no Uber, nos táxis, que estão no metrô agora, Pai. Eu oro por essa pessoa que está indo trabalhar, que saiu da sua casa, Senhor amado, e nenhum alimento tinha para deixar para sua família, mas está indo para o trabalho, porque acredita que o Senhor vai providenciar o alimento para a sua família, o alimento para a sua casa, para os seus filhos. Esse pai de família, Senhor, que está tão desesperado, em busca de respostas diante do Senhor. Eu oro por eles agora, Pai. Eu oro por cada um que tem colocado no Senhor nesta manhã, ao sair de casa, que agradecer ao Senhor pela sua vida, que agradecer ao Senhor pelo trabalho, pela porta de emprego. Deus seja com eles, Senhor.
Seja com ela, meu Pai, em nome de Jesus. Seja com este jovem que está precisando da tua ajuda, de socorro. Entra nesta causa, Senhor. Opera em favor das famílias, é o que eu te peço, Senhor. E assim eu te agradeço nesta manhã, Senhor. Nós damos ao Senhor a nossa primícia, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós nos alegramos no Senhor neste dia que se chama hoje, que o Senhor preparou para nós. Nós somos gratos ao Senhor. Eu quero aqui, Senhor, externar minha gratidão ao Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos levantou daquela cama e hoje nos dá mais uma esperança, mais uma oportunidade de mudança, de transformação, de poder caminhar na Tua presença com integridade e sinceridade diante do Senhor. Que nós possamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você já pegou a Bíblia? Ainda não? Então vai buscar. Enquanto isso, eu vou perguntar para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Aqui embaixo, ó, tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Você toca nesse botão, se inscreve e logo abaixo tem um botão de notificação, um sininho. Você toca nele e o YouTube, todas as vezes que tiver mensagem nova, ele vai te avisar e os nossos vídeos vão chegar até a sua casa. E você vai poder assistir em primeira mão o devocional, uma dose de vida para você. Deixa eu te avisar, no dia 1º de novembro, amanhã, nós iremos começar uma série de devocional do livro de Provérbios 31. Serão 31 dias até o dia 1º de dezembro. Nós iremos fazer esse momento de devoção no livro de Provérbios. E eu creio que você vai poder receber do Senhor aquilo que você ainda não tem. Talvez seja sabedoria, discernimento, entendimento. E Deus vai te dar através desse livro de Provérbios. Vai ser uma série de devocional, tudo sobre Provérbios. Vem comigo a partir de amanhã, às 8h30 da manhã. Você vai estar recebendo na sua casa esse material. Vai ser como um estudo sobre o livro de Provérbios. Vai ser muito rico de conhecimento para a sua vida. Eu creio assim. Vamos ler a palavra do Senhor. Agora você já pegou a Bíblia, já pegou a agenda, a caneta. Então vem juntamente comigo para que nós possamos assim adorar o Senhor, lendo a sua palavra, devocionando a sua palavra. Versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel. Você que está chegando agora, 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados, desceram ali para se encontrarem com ele. E todos se achavam em dificuldades. Todos os enviados, todos os descendentes foram banidos, foram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. De lá, Davi partiu para Mispa, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permita que meu pai e minha mãe fiquem aqui, até que eu saiba que Deus fará por mim. A preocupação de Davi com seu pai. De lá, Davi partiu para Mispa, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe que permitisse que seu pai e sua mãe ficassem ali, até que Deus pudesse fazer alguma coisa por ele. No verso 1 que nós acabamos de ler, do capítulo 22, vai contar um momento em que Davi se refugia, se esconde. Ele foge e ele se esconde na caverna de Adulão. E lá dentro daquela caverna, seus pais e seus irmãos ouviram falar que Davi estava ali escondido. E eles desceram, eles foram ao encontro de Davi e ali permaneceram com ele. E nesse momento 400 homens se uniram a Davi. Esse é um momento da história, queridos, dessa narrativa que eu acabei de fazer menção a vocês, que Davi estava fugindo porque seu filho Absalão havia ali tomado, havia ali usurpado o trono. E Davi foge para se esconder
porque o seu próprio filho estava perseguindo ele. O seu próprio filho estava tentando matar ele para usurpar, assim, o trono que a ele pertencia, que havia sido dado por Deus. Davi tinha sido escolhido pelo Senhor para ele tomar conta, para ele reinar, para ele liderar o povo de Israel. E Absalão achou, assim, instruído por outros homens, tomar do seu pai a liderança sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que no capítulo de número 16, no verso de número 6 e 7 em diante, foi o momento em que Samuel, o profeta Samuel, instruído por Deus, orientado por Deus, Deus diz a ele: Samuel, vai à casa de Jessé e lá você encontrará aquele a quem eu escolhi para ser rei sobre Israel. No momento em que Deus havia deixado de aceitar a Saul como rei, foi no momento em que Deus fez a troca do reinado de Saul para o reinado de Davi. Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir Davi. E no verso de número 7, Samuel está ali e se impressiona com a aparência de um dos irmãos de Davi. E ele tenta derramar sobre o irmão de Davi o óleo, o azeite, que era para ungir o rei, o homem que seria rei sobre Israel. E no momento em que Samuel está ali, impressionado pela visão que ele estava tendo, impressionado pela beleza, pela aparência daquele homem que tinha a aparência de guerreiro, tinha a aparência de um soldado, ele se impressionou. E Deus disse a ele: Samuel, não te impressione diante da aparência e nem da estatura desse homem, pois eu já o rejeitei. Deus estava dizendo para o próprio profeta Samuel, um homem usado, um homem ungido por Deus, um homem separado para liderar o povo de Israel como profeta sobre aquele povo, que um homem que julgou aquele lugar também, aquela nação, naquele momento estava se deixando levar pela aparência daquele homem que ele estava vendo diante dele. Quantas vezes nós nos deixamos enganar pela aparência? Olhamos e aparentemente parece que serve a Deus. Olhamos e aparentemente parece que é uma pessoa de bem. Olhamos e achamos que aquela pessoa é uma pessoa de Deus verdadeiramente, mas nós estamos enganados. Enganamos com a aparência, enganamos e achamos que aquela pessoa é para a nossa vida, nos enganamos com os nossos próprios olhos, porque nós estamos olhando com os nossos olhos físicos, quando na realidade Deus está olhando com os olhos além, e Ele está vendo não só essa aparência física, mas Ele está olhando para dentro, e dentro Ele está vendo quem a pessoa é verdadeiramente, as intenções do seu coração. E Deus olhou para ele e disse: não te atentes para a aparência, Samuel, porque eu já o rejeitei. Essa daí é somente uma aparência, mas o coração não é bom, o coração é amargo, o coração é ruim, o coração tem pensamentos e intenções que não são boas e que não vai ser bom para reinar o meu povo, para governar sobre o meu povo. E Samuel então assim sai e deixa que Deus fale a ele, que Deus mostre a ele quem verdadeiramente é, o homem a quem ele deveria ungir, porque eles estão esperando que aquela pessoa, ele estava esperando que o homem que ele iria ungir para rei de Israel estava ali, mas na verdade o homem que ele iria ungir ainda nem havia chegado, porque ele estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que Davi era filho de Naás, de uma serva de Jessé. Então Davi não tinha honra na casa dele. Davi era uma pessoa que entrava pela porta dos fundos. Davi era um jovem que era responsável por fazer o trabalho duro, que era o trabalho de apacentar aquele pouquinho de ovelhas, como seus próprios irmãos vão falar a ele. No capítulo de número 17, quando ele desce até a concentração de guerra, enquanto o povo de Deus está sendo massacrado pelo gigante Golias, Davi vai ao encontro dos seus irmãos e os seus irmãos dizem a ele: o que vieste fazer aqui? Por que deixaste aquele pouquinho de ovelhas ali e vieste aqui para espiar? Eu bem te conheço, sei como tu és. Na realidade, Samuel está ali agora na casa de Jessé para ungir
Davi. E a Bíblia diz que ninguém se assenta à mesa, ninguém senta enquanto Davi não chega ali, enquanto Davi não chega para ser ungido rei. E todos podiam estar pensando: será um desses que estão aqui? Porque esse daqui é forte, porque esse daqui é meu filho, porque esse daqui é filho da minha esposa, esse daqui não é filho de uma serva. Então vai ser esse que vai ser escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Quando Davi chega, Samuel derrama sobre ele o óleo da unção, porque Deus já havia rejeitado Saul, porque Saul havia desobedecido a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós achamos que nunca vai haver consequência, porque Deus é amor, porque Deus nos ama tanto que Ele é poderoso para nos perdoar. É verdade, Deus nos ama e é poderoso para nos perdoar, mas toda desobediência, ela tem uma consequência. E a Bíblia diz que a desobediência, ela desencadeia maldições sobre a nossa vida. A Bíblia ainda diz: escolheis hoje o que queres, bênção ou maldição. Então, quando nós deixamos de obedecer ao Senhor, nós vamos saber que estamos quebrando princípios, e princípios não podem ser quebrados. Então, vai ter com isso um acerto de contas. Você vai passar por um momento em que você vai ser responsável pela decisão que você tomou, que é a decisão de ter desobedecido ao Senhor, principalmente conhecendo os seus mandamentos. No momento em que Saul desobedece ao Senhor e Deus escolhe agora Davi para ser rei sobre Israel, era porque Deus estava dizendo a Saul: eu te rejeitei porquanto você me desobedeceu. Saul ainda reinou muitos anos, mas a presença de Deus não estava sobre ele. O importante não é você ir, o importante não é você fazer, o importante não é você governar. Se a presença de Deus não estiver com você, nada do que você faça tem importância ou terá um significado maior, porque não vai produzir vida. O ir sem Jesus não tem importância, porque o que você vai fazer vai ser mecânico, vai ser somente da sua parte. Deus não vai estar ali, porque a presença dele não vai estar. Porque a desobediência gerou para essa pessoa uma maldição. Eu quero que você entenda nessa hora que o mesmo fato de Saul ter continuado governando sobre Israel, a presença de Deus não estava mais com ele. Era somente a sua força, era somente a estratégia dos seus homens de guerra, era somente o seu desejo de permanecer naquela cadeira que não pertencia mais a ele. O céu hoje está falando com você: não adianta ficar em lugar onde a presença de Deus não está. Não adianta você ficar aonde Deus já desistiu. Deus já mudou de ideia, Deus já saiu da situação, Deus já não está mais no negócio. Pode ir, pode fazer, mas a presença não está ali. Saul então unge Davi, e Davi passa, depois de tantos anos, assume o reinado, mas os seus irmãos, a casa de seu pai, não o apoiam, não o ajudam, porque Davi não era filho do casamento, Davi era filho da serva, da concubina de seu pai. Davi era filho de Naás, e a Bíblia diz que agora, depois que Davi já assume, Davi está no reinado, Davi faz coisas que entristecem o coração de Deus, mas ele se arrepende. No Salmo de número 51, no verso de número 11, ele diz: Senhor, eu me arrependo, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, pois eu reconheço que eu falhei contigo, eu reconheço que pequei contra ti, mas eu estou aqui me colocando à tua disposição, eu estou te dizendo: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de ter errado, de ter pecado, eu me arrependo de ter falhado diante do Senhor. Eu reconheço o que eu fiz e agora estou aqui para te pedir perdão. Davi então sai daquele lugar de humilhação diante de Deus. E Davi agora vai sofrer um golpe dentro da sua própria casa. Quando nós somos traídos, enganados por pessoas de fora, parece que nós estamos preparados, não preparados, mas nós aceitamos com mais facilidade essa traição. Mas quando você é traído por alguém que é de dentro da sua casa, quando você é traído pelo filho, por alguém que você cuidou, amou, instruiu, orientou, ensinou, você havia até separado essa pessoa para te substituir.
mas ele não aceita esperar pelo tempo. Ele quer tomar aquilo com as suas próprias mãos. Ele não quer esperar o tempo de Deus. Ele quer pegar com a sua própria força, com seu braço forte, porque ele acha que tem, acha que pode, e acha que com isso ele pode conseguir tudo o que quer. Existem coisas que você pode tomar, mas existem coisas que podem ser dadas por Deus, e essas durarão muito tempo da sua vida, e essas terão a bênção de Deus. Não adianta você tomar marido de alguém, espera que Deus dê um para você. Não adianta você tomar o emprego de alguém. Não adianta você tentar tirar de alguém aquilo que já foi dado por Deus. Porque quando Deus der para você, vai ser abençoado. Absalão toma do seu pai o reinado, instruído e orientado por homens a quem Davi depositou a sua confiança durante muitos anos. A Bíblia vai contar um momento em que Aitofel fica do lado de seu filho Absalão. E quando Davi está fugindo e vai tentar se refugiar na caverna de Adulão, quando ele olha e procura e pergunta onde está Aitofel, então os seus homens dizem, ele ficou e ele está com Absalão, está no golpe com Absalão. Davi então se angustiou, porque Aitofel era o homem que ajudava Davi a bolar as estratégias de guerra, para que ele nunca perdesse uma guerra. Talvez aquele homem fosse o homem que desse as ideias e que tivesse por trás de Davi, para que Davi vencesse todas as batalhas as quais ele lutou. Aitofel era um homem que a Bíblia diz que quando ele falava era como se fosse a boca de Deus falando. Então aquele homem tinha sabedoria nas suas palavras. Agora entenda, aquele homem estava do lado de Davi durante 3 décadas, 30 anos, mas Aitofel nutria no seu coração um sentimento ruim, uma mágoa. Ele tinha um ressentimento contra Davi, porque quando a Bíblia vai contar no momento em que Davi não foi à guerra e que ele estava passeando pelo palácio e ele olha para um lado e lá ele vê uma mulher tomando banho e ele se apaixona, se encanta por aquela mulher, porque ele está no momento em que ele estava de descanso, de repouso na sua casa. E a gente percebe que existe algo que é muito verdadeiro, que a Bíblia diz que quando a nossa mente está vazia, os nossos olhos procuram algo que nos agrade. Quando a nossa mente está vazia, ela está ali à mercê do inimigo para que coisas ruins entrem na sua vida. Quando a sua mente está ocupada com coisas do reino, quando a sua mente está ocupada com coisas que agregam valor, com coisas que edificam outras pessoas, você não vai pensar naquilo que vai fazer você pecar, que vai fazer você cometer algo que vai desagradar a Deus. Davi está ali com a mente vazia, passeando pelo palácio, olha para um lado, vê uma mulher bonita, ele deseja aquela mulher. Só que Batseba era casada e Batseba era neta de Aitofel. Batseba era a esposa de Urias. E Davi, para querer aquela mulher, ele coabita com ela, e para ele ter aquela mulher, ter a posse dela, ele manda que o seu esposo vá para o fronte de guerra, e lá naquele lugar, na linha de frente, Urias é assassinado, é morto no combate. E Aitofel sabe de tudo isso. Aitofel sabia de todos os planos de Davi. E aquele homem nunca demonstrou em nenhum momento que ele tinha raiva, que ele tinha ódio de Davi e que ele queria se vingar de Davi. Ele estava do lado de Davi durante 30 anos. Ele foi o homem que orientou, o homem que instruiu Davi para ganhar tantas vitórias na guerra. Mas dentro do seu coração havia ódio e ressentimento contra Davi. Quantas pessoas às vezes estão do nosso lado, estão dentro da nossa própria casa, comem junto conosco, andam juntamente conosco, mas esperam somente um momento para nos trair, para nos enganar, para se vingar. Pessoas que estão vivendo dentro da casa, mas o seu coração é cheio de ódio, o seu coração é cheio de amargura. Ele fala de você, fala da sua família, ele convive junto contigo, é da tua família, é teu filho, é sua filha, mas o coração dele tem ressentimentos.
O coração dele está cheio de coisas que estão matando ele e ele ainda nem percebeu. Porque quando você deixa com que o sentimento ruim, ele fique dentro do seu coração, ele vai virar uma raiz de amargura. Aitofel vivia do lado de Davi, não esboçava nenhuma reação de que ele não gostava de Davi. Ele estava do lado de Davi 30 anos da sua vida, mas nunca ele demonstrou que ele não gostava de Davi e que ele estava esperando uma oportunidade para se vingar daquilo que Davi havia feito, da humilhação que Davi havia trazido sobre a casa dele. Quando coabitou com Batseba e levou Urias à morte, Aitofel nunca perdoou. Quantas pessoas estão aí na casa de Deus e o seu coração é cheio de ódio, o seu coração não consegue liberar perdão para o irmão, para a irmã. Mulheres que estão dentro da casa de Deus, que são líderes da casa do Senhor, líderes de oração, mulheres que lideram, que são pastoras, missionários, que estão à frente da obra de Deus, mas o seu coração está cheio de ressentimento, ressentimento pelo seu marido, ressentimento pelos seus pais. Nesta manhã, Deus colocou você de frente com este celular para te dizer que é momento de você deixar esse sentimento ruim para trás, para que você possa prosseguir para o propósito de Deus para a tua vida. Não adianta você cantar, pregar, rodar no mistério. Não adianta você fazer e acontecer se o seu coração está cheio de ódio, de ressentimento. Você diz que perdoou o seu marido, mas na realidade não perdoou. A palavra que ele te falou, ela te feriu como um tapa e você não consegue até hoje liberar perdão. Deus hoje está dizendo para você, deixa para trás, esquece, lança no mar do esquecimento e prossegue. Deixa a sua família ser feliz, porque o que está dentro de você te impede de ser feliz e impede que os seus filhos, o seu esposo, a sua casa, aquilo que Deus entregou a você, aquilo que Deus confiou a você, porque Deus deu à mulher a sabedoria para edificar a sua casa. Ele diz no capítulo 14 do livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então isso que você está tendo, esse sentimento que você está nutrindo no seu coração contra o seu marido, contra o seu filho, contra o seu pai, escuta, Deus está falando com você. Esse sentimento é tolo. Você vai fazer a sua casa cair. E depois você vai, quando estiver olhando esses escombros, vai dizer, eu deveria ter pedido perdão. Eu deveria ter perdoado. Eu deveria ter esquecido esse ressentimento, esse sentimento ruim que está me matando, que está me corroendo por dentro. Eu devia ter esquecido, mas eu não tive desejo de perdoar, não tive força para fazer isso. Deus hoje coloca em você força. Deixa ele ir. Foi ele quem quis ir, então deixa ele ir. Se Deus quiser que ele volte para você, se for esse o marido que Deus te deu, ele vai trazer de volta. Ele vai voltar com suas próprias pernas. Se este é o homem que o Senhor separou para você, constituiu como teu esposo, ele vai voltar. Não tem nada que apague, não tem nada que Deus não faça. Se isto estiver no propósito dele para a sua vida, você só tem que entender, esse homem era propósito de Deus para a sua vida? Ou você, assim como Samuel, escolheu com seus próprios olhos? Esse homem era propósito de Deus para você? Ou você se enganou com ele pela sua juventude, pela sua beleza? Esse homem era do céu para a sua vida? Ou você olhou para ele e desejou como Davi fez com Batseba e assim você quis? E você está pagando um preço por isso. E hoje um preço de traição. E hoje você está pagando um preço de abandono porque você olhou e desejou aquilo que não era para você. O céu hoje te coloca aí de frente desse celular para ter uma conversa com você. É tempo de você deixar partir. Se foi, deixa que fique. Se tiver que voltar, vai voltar mudado e não da maneira com que estava aí, te tratando mal, te tratando como um lixo. Você não merece isso. O Senhor te escolheu, te separou como uma preciosa dele. Você é uma princesa de Deus. Você é uma mulher que o céu escolheu para ser feliz e não para viver assim triste. Aleluia, calamandarabassoi, alamandarai, oh glória, aleluia. A Bíblia diz que então Davi foge, no capítulo de número 22, foge do ódio, da ira de Absalão, seu filho, porque já tomou assim o seu reinado.
Davi se esconde na caverna de Adulão. E caverna de Adulão significa justiça do povo. Davi está ali se refugiando numa caverna que está situada, localizada no Vale de Elá. Caverna de Adulão vai significar na vida de Davi tratamento, lugar de tratamento. Davi foi para aquele lugar, foi para dentro dessa caverna, não para ser esquecido, mas foi para ser tratado por Deus. Essa caverna que você está vivendo agora, você acha que é uma caverna de esquecimento, mas não é. É uma caverna de tratamento. Na caverna há lugares que nunca foram tocados por homem nenhum, nunca foram descobertos por ninguém. E nessa caverna há lugar de profundidade espiritual, é o que Deus quer com você. Deus está te levando para essa caverna para te dar profundidade espiritual, para te dar níveis insondáveis de intimidade com o Senhor. Não pensa que essa caverna que você está vivendo é uma caverna de esquecimento, é uma caverna de dor. Não, 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 não. Deus está falando com você que essa caverna é lugar de profundidade, de intimidade insondável com o céu. Essa caverna significa troca de liderança. É necessário que você esteja aí nessa caverna, porque o que o Senhor vai fazer enquanto você estiver aí, Ele vai fazer com que a desonra que você tinha dentro da sua própria casa se torne honra. A Bíblia diz no versículo 1 que quando o pai de Davi, a sua mãe e os seus irmãos souberam que Davi havia fugido para se esconder, se refugiar na caverna de Adulão, o pai que não tratava Davi como aquele filho amado, como aquele filho querido, os irmãos de Davi que tinham contra Davi uma rejeição por quanto Davi havia sido escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e eles não haviam sido escolhidos, eles tinham contra Davi uma rejeição, porque Davi também não era filho da sua mãe, Davi era filho da serva. Eles ouvem dizer que Davi agora está escondido na caverna de Adulão e eles então vão ao encontro de Davi para dar a Davi o apoio que Davi precisava. Esse momento que você acha que está aí na caverna, que está abandonado, só, esquecido por todos, vai ser um momento que Deus vai levar ao teu encontro pessoas que vão reconhecer quem você é de verdade, não pelo que você tem, mas por quem você é de verdade. O que Deus está fazendo contigo é tirar o que você tinha para te mostrar que as pessoas que vão estar contigo não estarão pelo que você tem a oferecer, mas por quem você é de verdade. Deus está tirando o que você tem, tirando talvez honra, tirando as suas finanças, tocando nessa parte tão delicada para mostrar para você que quem vai estar do teu lado agora são pessoas verdadeiras, pessoas sinceras que você vai levar para a sua vida inteira e que elas estarão ali no momento em que você mais precisar delas. A Bíblia diz que 400 homens se juntam a Davi. Davi agora estava com uma minoria de pessoas quando foge para a caverna de Adulão, mas Deus, ele faz coisas que ele dá voltas em coisas e faz coisas que a gente não entende e agrega nisso um valor tão grande. Os homens que vão se unir a Davi são homens excluídos da sociedade, são homens que foram rejeitados pela sociedade e esses homens se unem a Davi dentro da caverna que talvez Davi pensasse que fosse a caverna do esquecimento. Talvez Davi pensasse que aquela caverna era a caverna do seu fim, que ele iria morrer ali. E tudo que Deus havia prometido a ele não se cumpriria, mas teria o fim dentro da caverna. Deus leva Davi para um momento de tratamento com ele. Deus leva Davi para dentro da caverna para tratar Davi. Deus está dizendo, Davi, era necessário que você tivesse esse momento de intimidade, era necessário que você tivesse esse momento de solidão, era necessário que você tivesse esse momento de tratamento. Vai, Davi, desce, mas desce agora níveis insondáveis de intimidade comigo, de relacionamento ainda maior do que aquele que você tem comigo. E a Bíblia diz que Davi começa ali, dentro daquela caverna, a fazer salmos, a cantar, a adorar o Senhor, porque aquele era o momento em que Deus precisava tratar com Davi. Deus às vezes faz coisas que nos surpreende, nos leva para lugares, momentos e circunstâncias da nossa vida que nós achamos que é o nosso fim, mas aí onde você acha que é o seu fim, é o recomeço da sua vida. Aí é onde você acha que acabou tudo,
que você nunca mais será feliz, Deus está te dizendo, esse não é o fim, é o recomeço. Quando você está achando que está esquecida por todos, Deus está te dizendo, eu estou levando ao teu encontro pessoas que vão te dar socorro. Eu estou levando ao teu encontro refrigério. E dentro dessa caverna que você pensa que vai morrer aí dentro, Deus está te dizendo, é o começo da sua vida, é o início de uma nova etapa da sua vida. E agora, essa etapa da sua vida, sustentada por Deus, sustentada pela mão do Todo-Poderoso, essa etapa da sua vida é a etapa em que a presença de Deus vai ser real nela. Porque você dizia que servia ao Senhor, mas você não conhecia Ele, você só ouvia falar dEle. Agora você está tendo a oportunidade de conhecer a Deus, quem Ele é de verdade. O Deus que faz, o Deus que desfaz e o Deus que refaz. Se Ele está agora desconstruindo tudo o que você aparentemente construiu, que é esse casamento que nem era de Deus, mas você achava que era de Deus, Ele está desconstruindo. Mas quando Ele refazer isso, vai ser da maneira dEle, da forma dEle. Quando Ele refazer esse sentimento dentro de você, sentimento de você querer o melhor para você e não o melhor para o outro em primeiro lugar, porque você é a pessoa que Deus escolheu para entrar com mudança e transformação dentro da sua casa, mas primeiro Ele tem que transformar a sua vida. Adulão é lugar de troca de liderança, é governo, governo dado por Deus, governo reconstruído por Deus. Aleluia! Adulão é lugar de transformar a humilhação em honra. Tá entendendo o que Deus está falando? No momento em que Davi achava que estava ali sobre ele a desonra, porque o seu filho havia tirado o seu reinado, Deus fala para Davi, não, esse lugar aqui não é lugar de desonra, ao contrário, esse lugar é lugar de honra, é lugar de transformar a humilhação que você sofreu em honra. Porque eu estou levando ao teu encontro teu pai, eu estou levando ao teu encontro a tua mãe, eu estou levando ao teu encontro homens que vão agregar na sua vida. O céu hoje te colocou aí para falar com você. Confia nos planos de Deus para sua vida, porque essa caverna não é lugar de fim, não é lugar de descaso, não é lugar de simplesmente ser abandonado por todos aqueles que você pensa. Esse lugar é lugar de tratamento, é lugar de recomeço, é lugar de um novo início de vida e agora sustentada pelas mãos do Todo-Poderoso. Que o céu te abençoe nessa manhã e te faça entender que o Senhor tem coisas muito maiores e melhores para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por este dia tão lindo e glorioso na sua presença. Pai, nós te damos graça, Pai. Obrigada pela vida da minha irmã, porque ela ouviu essa palavra e ela entendeu que é necessário que o Senhor fizesse todas essas coisas. É necessário que o Senhor fizesse isso na vida dela, que o Senhor estivesse tratando com ela desse jeito, para que ela entenda o propósito do Senhor para a vida dela. Pai, eu oro pela vida da minha irmã. Eu oro, Senhor, pelo seu coração que está triste, para que o Senhor possa tirar desse coração a dor, esse sentimento de abandono e fazer ela entender que este é um momento, Pai, de reconstrução na vida dela. Em nome de Jesus, eu abençoo pelo poder que há no teu nome. Abençoa essa casa, abençoa, Senhor, essa família. Abençoa esse trabalho que o Senhor deu. Abençoa essa porta de emprego. Entra, Jesus. Entra abençoando, Senhor, tudo o que esta pessoa, Pai, colocou diante de Ti. Eu abençoo a sua casa, suas finanças. Abençoa a sua família. Deixa-nos a tua paz neste dia que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Este é o último dia, Senhor, deste mês. E nós queremos ser gratos, Senhor, porque nós já estamos agradecendo pelo dia de amanhã, que nós contemplamos que ele será um dia novo, de novas oportunidades, um dia em que o Senhor está perguntando para nós, o que queres que eu te faça? Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta pessoa que está aí, que estava triste e agora, Senhor, tu falaste com ela e a alegria está brotando novamente no seu coração. Obrigada por essa vida, Senhor. Obrigada por esta mulher que tem sido um apoio, Senhor, que tem sido um sustento
que o Senhor tem colocado ela, firmado ela dentro da sua casa, para lutar pela sua casa, para lutar pelo seu filho, para lutar pela sua família. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, fiel, poderoso para fazer coisas infinitamente maiores do que nós estamos pedindo ao Senhor. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Às 8h30 da manhã eu te espero aqui.